O reverendo Caio Fábio disse: a verdade que ele esconde da igreja. Esse é o tema de hoje que eu vou tratar aqui no canal. O meu compromisso é com a verdade. Se a Bíblia diz, eu creio. Se a ciência não comprova, eu confronto. Esclareço as suas dúvidas. O reverendo Caio Fábio, em um podcast do canal Despertamente, ele declarou que a única ligação de Jesus com o Antigo Testamento seria uma genealogia perversa. Disse ainda que o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus semítico dos judeus, com a mesma face dos deuses cananeus, e que na verdade adoramos um Deus chamado El, casado com uma deusa Azera, que foi removida das Escrituras. Caio Fábio afirmou que a Bíblia que temos hoje, ele é um pacote teológico para controle das massas, e que se estudássemos história e filosofia, teríamos outro livro. Ele ainda declarou que a lei de Moisés é uma cópia grosseira do Código de Hammurabi. Eu sou o evangelista Orly Paiva, bacharel em teologia pela Academia de Pregadores, e neste estudo vou refutar com firmeza e respeito todas essas falácias com base na Bíblia, na história, na ciência da religião e na filosofia. O objetivo é mostrar que a fé cristã ela está solidamente fundamentada e que nenhuma mentira prosperará contra a verdade revelada por Deus. Se reverendo Caio Fábio estiver certo, então Jesus não é o Messias profetizado. O Antigo Testamento é uma farsa literária, e o Deus da Bíblia seria um plágio dos cultos pagãos. Mas isso não é só um erro, é um ataque direto à autoridade das Escrituras Sagradas, ao plano de redenção e à soberania de Deus. A genealogia de Jesus não é perversa, é messiânica, profética e legítima. Em Mateus, primeiro traça a linhagem desde Abraão, passando por Davi até Cristo. Isaías 11 e Jeremias 23 anunciam que o Messias viria do tronco de Jessé e do reinado de Davi. Isso conecta Jesus diretamente à promessa. O uso da genealogia serve para confirmar o cumprimento profético, para não manipular ninguém. Sobre o nome de Deus, o termo Elohim é o plural em forma, mas singular em seu uso quando se refere ao Deus verdadeiro. Elohim aparece mais de 2.500 vezes na Bíblia hebraica, e a estrutura gramatical nos mostra que é um plural majestático, uma forma hebraica de exaltar a autoridade suprema de Deus. Quando usado para falsos deuses ou anjos, o contexto deixa claro a distinção. Caio Fábio está confundindo as coisas, categorias linguísticas com doutrinas teológicas, e isso não é admissível. A acusação de que adoramos o mesmo Deus dos cananeus é uma deturpação total das Escrituras. A Bíblia menciona assim que Israel, em tempos de apostasia, ela se envolveu com o culto a Azerá e a Baal, mas sempre com condenação profética. Jeremias 7, Ezequiel 8 e 2 Reis 23 deixam claro que Deus ordenou a destruição desses ídolos. A Bíblia não esconde Azerá. Ela denuncia. Se Azerá foi apagada, foi por mandamento divino e arrependimento do povo, não por manipulação do texto bíblico. Agora, sobre o Código de Hammurabi, é verdade que existem paralelos judaicos com a lei. No entanto, as semelhanças param na sua superfície. O Código de Hammurabi é baseado em castas sociais, justiça retributiva brutal e favorecimento dos poderosos. Já a Torá se fundamenta em equidade, justiça para o órfão, para a viúva e para o estrangeiro. A lei de Moisés traz o caráter santo de Deus, com ênfase na misericórdia, no sacrifício e redenção. Os estudiosos sérios como Gleason Archer e Kenneth Kitchen afirmam que a Torá tem elementos únicos que não existem em lugar nenhum ou código anterior. Quanto à acusação de que a Bíblia foi manipulada
para controlar as massas. Os achados manuscritos como o de Qumran, datando de mais de 2000 anos, provam que o texto bíblico foi fielmente transmitido. Além disso, a Bíblia é o livro mais atacado da história e ainda permanece de pé. Suas profecias cumpridas, seu impacto moral, social e espiritual jamais poderiam ter surgido de um pacote teológico ou ideológico. A tentativa de Caio Fábio de reinventar a história da fé é comum em movimentos liberais. Eles negam a inspiração divina, desvalorizam as escrituras e promovem uma fé sem cruz, sem sangue, sem arrependimento e sem salvação. O mesmo espírito que moveu Satanás no Éden para dizer: é certo que não morrereis. É o mesmo que opera nessas falsas doutrinas. Não se enganem. Deus é um só. A palavra, ela é eterna. Jesus é o cumprimento perfeito da lei e dos profetas. Como ele mesmo disse em Mateus 5,17, e nós não precisamos de um outro livro, criado por filosofia humana. Temos o livro da vida, inspirado por Deus e fiel do começo ao fim. Agora é com você. Compartilhe esse vídeo com alguém que já ouviu dessas mentiras. Reforce a fé. E se você tem dúvidas, volte-se para a Bíblia. Ela tem todas as respostas que Caio Fábio não conseguiu dar para os ouvintes. Se você ainda não é inscrito do canal, eu peço para que inscreva-se no canal. Ative o sininho para receber as notificações. E se esse conteúdo foi de edificação para a tua vida, esteja compartilhando com os seus amigos. Amanhã estaremos aqui novamente, se Deus permitir.